A brisa do mar trazia o cheiro de maresia, um aroma que sempre lhe trazia lembranças de tempos passados. Enquanto Pedro subia as escadas da casa em Jope, sentindo cada degrau sob seus pés cansados. O sol a pino, aquecendo as pedras da terraça, lançava sombras curtas e intensas. Ele buscava um momento de paz, um refúgio para suas orações, longe do burburinho da cidade. Sentia o peso da responsabilidade como apóstolo, a missão de espalhar a palavra de Jesus, uma tarefa que muitas vezes parecia esmagadora. A vista da imensidão do mar trazia uma calma momentânea, um alívio para sua mente sobrecarregada. Era ali, naquele cantinho tranquilo, que Pedro se preparava para falar com Deus, buscando um momento de conexão divina. O mar, calmo e sereno, refletia a luz do sol como 1000 diamantes, cintilando e dançando na superfície da água. As ondas quebrando suavemente nos rochedos, criando uma melodia constante, uma canção de ninar para sua alma inquieta. Pedro fechou os olhos, respirando fundo o ar fresco, sentindo a pureza do momento. A brisa agitava seus cabelos e sua túnica, levando consigo as preocupações do dia a dia, como se o vento pudesse limpar sua mente. Ele se ajoelhou, pronto para conversar com o Pai, buscando orientação e força para continuar a missão que lhe fora confiada, sabendo que não estava sozinho. No silêncio da oração, uma nova imagem surgiu diante de Pedro. Era uma visão, vívida e inesperada, que parecia mais real do que qualquer sonho que ele já tivera. Um grande lençol descia do céu, pairando no ar como uma toalha de mesa divina, brilhando com uma luz suave. Ele observava intrigado, enquanto o lençol descia lentamente, revelando seu conteúdo insólito e misterioso. Animais de todos os tipos, criaturas que ele conhecia e outras que nunca tinha visto antes, estavam reunidas ali em uma estranha harmonia. Havia animais considerados impuros pela lei judaica, porcos, camelos, aves de rapina, todos juntos em um só lugar. Pedro observava a cena, perplexo e um pouco assustado, sem entender o significado daquela visão. A tradição milenar de seu povo, os costumes que ele seguia com rigor, tudo parecia ser desafiado por aquela visão, como se um novo caminho estivesse sendo revelado. O que Deus queria dizer com aquilo? Qual era a mensagem oculta por trás dessa visão tão perturbadora? Seria um teste à sua fé? Um desafio para suas crenças mais profundas? A confusão tomava conta dele. As dúvidas se acumulavam como as ondas que se formavam no mar à sua frente, cada vez mais intensas e avassaladoras. Uma voz ecoou clara e forte, quebrando o silêncio da visão. Pedro, levanta-te, mata e come. As palavras eram simples, mas seu significado era impactante. Comer daqueles animais era impensável para um judeu devoto como ele. A lei mosaica era clara quanto à pureza dos alimentos. A ordem divina parecia desafiar tudo o que ele sempre conheceu. Senhor, de maneira nenhuma, exclamou Pedro, a voz firme apesar da hesitação. Nunca comi coisa alguma profana e imunda. A resposta era instintiva, um reflexo de anos de tradição enraizada em sua alma. Ele não conseguia compreender a razão daquela ordem, daquela quebra de paradigmas. A dúvida corroía seus pensamentos. Será que ele tinha interpretado errado a visão? Seria um engano? Enquanto Pedro ainda tentava assimilar o significado daquela visão, ouviu vozes vindas da rua. Eram 3 homens, vindos de Cesareia, em busca dele. A voz divina se fez presente mais uma vez. Pedro, eis que te chamam 3 homens. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. A mensagem era clara, um chamado para além de seus questionamentos. A obediência sempre foi um pilar na vida de Pedro. Ele desceu as escadas, o coração cheio de perguntas. Quem seriam aqueles homens? E por que Deus o enviaria para longe, para fora de sua zona de conforto? A cada passo, a ansiedade aumentava. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar.
Mas a direção dessa mudança ainda era um mistério. Rumo a Cesareia, uma jornada de fé. Uma viagem que não era apenas física, mas também espiritual. A viagem para Cesareia foi permeada por reflexões profundas e questionamentos internos. Pedro, acompanhado pelos mensageiros, ponderava sobre a visão e a voz que lhe ordenara a ir com eles. Ele se perguntava sobre o significado dessa missão. A estrada de terra, empoeirada pelo sol forte, parecia refletir a secura de suas certezas e a aridez de suas dúvidas. A cada passo, a expectativa aumentava, misturada com um receio quase imperceptível. O que os aguardava em Cesareia? Quem era Cornélio, o homem que o havia mandado chamar? Um mistério que Pedro estava prestes a desvendar. Os mensageiros o descreveram como um centurião romano, um oficial de alta patente, um homem temente a Deus, que buscava algo mais profundo em sua vida, que buscava a palavra do Senhor, em busca de respostas e de um propósito maior. Um gentio, um pagão, que, contra todas as expectativas, buscava a verdade junto a um líder religioso judeu. Uma aliança improvável. Era algo inusitado, que colocava à prova todas as estruturas sociais e religiosas da época. Um encontro que poderia mudar tudo. A viagem era longa, mas para Pedro era apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada de fé e descoberta. Uma jornada em direção ao desconhecido, guiada pela fé e pela obediência ao chamado divino. Um caminho que transformaria vidas. Em Cesareia, Cornélio aguardava ansioso. Ele havia reunido seus familiares e amigos mais próximos. A expectativa era palpável. Quando Pedro chegou, acompanhado pelos discípulos, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Era a primeira vez que um apóstolo entrava na casa de um gentio. Deus me mostrou que eu não posso chamar nenhum homem de comum ou imundo, disse Pedro, quebrando o protocolo, desafiando costumes milenares. Suas palavras eram firmes, carregadas de uma nova convicção. A visão do lençol com os animais, a voz de Deus, tudo fazia sentido agora. A barreira invisível que separava judeus e gentios começava a ruir. O Espírito Santo, um sinal para todos. Enquanto Pedro falava sobre Jesus, sobre o amor e a salvação que transcendem qualquer fronteira, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo, a força divina que movia os apóstolos, desceu sobre Cornélio e todos os que estavam ali. Era um sinal inequívoco, uma manifestação divina que confirmava a mensagem de Pedro. A cena era comovente. Judeus e gentios, unidos por um único espírito, compartilhando da mesma fé. O dom de falar em outras línguas enchia o ambiente, demonstrando a universalidade da mensagem cristã. Era a confirmação de que a promessa de salvação se estendia a todos, sem distinção de raça, cultura ou posição social. A nova mensagem, unidade e amor. A partir daquele dia, a mensagem de Cristo ganhou novos contornos. Pedro, o pescador humilde que um dia caminhou ao lado de Jesus, tornava-se um arauto da inclusão. Ele compreendeu que a pureza do coração, a fé inabalável, eram os verdadeiros pilares da nova religião. A mensagem de Pedro ecoava para além das paredes daquela casa. Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é aceito por ele. A inclusão, a igualdade entre todos os filhos de Deus, tornava-se um pilar fundamental da igreja cristã. As barreiras culturais, as diferenças milenares, caíam por terra diante da força do amor de Cristo. O legado de Pedro, inclusão e esperança. A visão de Pedro em Jope foi um marco na história da igreja. Ela rompeu barreiras e expandiu os horizontes da fé. A partir daquele dia, a mensagem de Jesus de amor e compaixão pôde alcançar todos os cantos do mundo. O legado de Pedro, de coragem para questionar tradições e lutar pela inclusão, continua a inspirar gerações. A igreja, fundada sob o princípio da unidade e do amor ao próximo,
mantém viva a chama da esperança de um mundo mais justo e fraterno. A história de Pedro nos convida a refletir sobre nossos próprios preconceitos, a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus, sem barreiras, sem fronteiras. Que tal refletir sobre as barreiras que você mesmo pode ter erguido em sua vida? Será que Deus está te chamando a derrubar esses muros e a abraçar uma visão mais ampla de seu amor e sua graça? Não tenha medo de deixar que Ele transforme a sua maneira de pensar e de agir. Então, o que você está esperando? Aceite esse desafio e deixe que Deus use você para construir uma comunidade de amor, aceitação e pertencimento. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, certo? Juntos, podemos fazer a diferença. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo aqui nos Divinos Recados.